Então tá, gente. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos iniciar então. Ainda estamos falando de célula nervosa, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de sinapses. E aí semana que vem a gente fala de contração muscular, tá? A gente começa a ficar um pouquinho mais interessante a nossa fisiologia. Começa a enxergar um pouco mais, né? Nós temos contração muscular, depois a gente vai falar de... Falando de contração muscular, a gente vai conseguir entender como é que vasos sanguíneos dilatam e recontraem. Então, vamos falar de circulação, e aí vamos indo, tá? Todo mundo tem meu áudio? Estão escutando o que eu estou falando? Obrigado, Felipe. Ótimo. Então tá. Então vamos falar de sinapse. A gente já sabe o que é sinapse, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente vai ver as características, as diferentes tipos de sinapses que a gente tem, né? Aqui tem uma imagem com uma sinapse entre neurônios, né? Então ali diz são pontos de união entre células nervosas e entre essas células e as células efetoras, né? Músculos e glândulas, tá? Então tem uma sinapse nervosa aqui entre um neurônio e outro. Então o pezinho terminal de um neurônio, certo? Os dendritos de outro, tá? Aqui, nesse lado de cá, à direita, então a gente tem um pé terminal de um neurônio, aqui uma fibra muscular esquelética, tá? Eu sei que é uma fibra muscular esquelética porque, lógico, foi eu que botei a figura, não, mas não é por isso. Na fibra muscular esquelética, a gente vai falar mais disso lá em contração, mas já vou adiantando aqui para começarem a guardar na memória. Na fibra muscular esquelética, ou seja, aqueles músculos que recobrem os nossos ossos, aqueles músculos que a gente tem controle voluntário, a fibra nervosa que inerva a fibra muscular, ela tem um íntimo contato, ela, bem como está aqui, ela, praticamente a gente pode dizer que ela penetra dentro da fibra muscular, né? Ela não chega a se tocar, existe um espacinho microscópico aqui, como aqui também, e esse espaço que a gente diz que é a sinapse. Esse slide aqui então é ampliado, né, do anterior para ficar melhor a visualização. Então a gente tem aqui a banha de mielina, o axônio terminal, o pé terminal do axônio, a fibra muscular esquelética, a mitocôndrias aqui também, tá? Organelas, né? E no pé terminal do neurônio motor aqui, que está trazendo a informação para a motricidade, para o movimento dessa fibra muscular, a gente tem bastante vesículas contendo neurotransmissores, né? Quando o estímulo, aquela troca de carga elétrica, né, o potencial de ação percorrer todo o neurônio motor e chegar no pé terminal, aqui a gente vai ver lá em contração muscular que ele vai provocar a abertura de uns canais de cálcio. O cálcio vai entrar, certo? O cálcio vai entrar e esse cálcio provoca o efluxo, ou seja, a saída dessas vesículas com o neurotransmissor na fenda sináptica. Então aqui a gente tem o pé terminal do neurônio motor, a fibra muscular, a fenda sináptica, né? Essa aqui então é uma sinapse neuromuscular, né? Neuromuscular, né? Que mais? Tá? E aí aqui, lembra que a gente falou de membrana pré-sináptica e pós-sináptica? Se aqui é a fibra, a fenda sináptica, né? Nós temos aqui a membrana pós-sináptica, essa aqui, certo? E a membrana pré-sináptica é essa aqui. Ou seja, o que está antes e depois da fenda sináptica, antes e depois da sinapse. Tá? Aqui vai só para demonstrar como é que aqueles neurotransmissores, né, são liberados das vesículas. Então, eles se fundem à membrana e são liberados por exocitose. Então, eles estão aqui, eles são empurrados para a membrana e são liberados por exocitose, né? Isso que acontece, exocitose do neurotransmissor, certo?
Algumas características, né, algumas características quanto à localização da sinapse. Elas podem ser localizadas centrais ou periféricas, né? O nome já está dizendo. Localização central é quando está no cerebelo, né? Ou na medula espinhal, no próprio cérebro, né? Cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, tronco, né? O encéfalo, quer dizer, todo o sistema nervoso central, desde a espinha até o córtex cerebral, tá? Medula espinhal, né? E a periférica é aqueles que estão fora disso aí, aquelas entre músculos, os gânglios, o sistema gastrointestinal, tá? Entre sinapses que ocorrem entre os órgãos, qualquer outra que não seja central, a gente diz que é uma sinapse periférica. Tá? Placa motora, que disse aqui, nada mais é que um sinônimo para essa junção neuromuscular, também chamada, e você pode encontrar, então, junção, né? A junção neuromuscular, junção mionervosa, né? O placa motora ainda. Tá? Então, neuromuscular, placa motora, isso é tudo é sinônimo. Então, quanto à localização, elas podem ser centrais, aquelas que estão dentro do sistema nervoso central, ou periféricas, que estão fora. Tá? Quanto à função, excitatórias e inibitórias, a gente já tinha visto isso também. Então, aquele neurotransmissor que está sendo liberado na fenda sináptica, ele pode ter características que provoquem na membrana pós, né? Na membrana pós, excitação ou inibição. Pode ser que isso aqui eleve o potencial dessa membrana pós mais próximo da abertura dos canais de sódio. Se chegar mais próximo, ela é excitatória. Se inibir, é porque quando alguma coisa está jogando esse potencial de ação para mais distante ainda do valor da abertura dos canais de sódio. Lembra que a abertura dos canais de sódio fica lá em menos 55, mais ou menos, né? Então, se um potencial de ação, essa célula que tiver com menos 75 em repouso, potencial de repouso dela for menos 75, e vier um estímulo, e esse neurotransmissor liberado na fenda, né, provocar essa fibra muscular que está em repouso, menos 75, né, então o potencial de repouso dela, se provocar que essa membrana tenha uma alteração na sua conformação e essa eletricidade da membrana, né, chegue mais perto dos canais de sódio, ou até mesmo o valor de abertura dos canais de sódio, então menos 60, menos 55, a gente diz que é uma sinapse excitatória. Do contrário, se esse neurotransmissor que está sendo liberado afetar essa membrana celular pós-sináptica, provocando que esse valor dessa potencial de repouso chegue a menos 80, menos 100, menos 200, né? Ou alguma coisa semelhante, a gente diz que é inibitória, uma sinapse inibitória, porque está deixando mais difícil de sensibilizar a fibra muscular, certo? Opa! Então ela pode ser excitatória, inibitória, né? Depende das características funcionais dessa sinapse, o que ela quer fazer, se ela quer levar uma informação, se ela quer bloquear a dor, se ela quer bloquear uma sensação, enfim. Quanto às estruturas envolvidas, né? Então, como eu disse para vocês, ela pode ser entre neurônios em glândulas, entre neurônios e músculos, tá? Então, axônico somática, então, axônico soma, quer dizer, com a fibra muscular, axônico dendrito, axônico axônio, dendrotendríticas e axonosomática dendrítica. É um monte de nome, tá? Disso aqui que me interessa é que vocês tenham mais uma grande noção sobre se ações excitatórias e inibitórias e a localização dela. Isso aqui pouco nos interessa. E o que mais me interessa mesmo saber, que eu gostaria e que eu quero que vocês saibam, que isso sim é uma coisa que vocês, principalmente quando for trabalhar com clínica, o resto da vida vai ter que saber, é isso aqui. E não adianta não querer aprender, que uma hora vocês vão ter que sofrer e vão ter que aprender. Tá? Porque se vocês anestesiarem um animalzinho, ou se vocês derem anestésico demais esse animalzinho, ou se vocês derem oxigênio demais para esse animalzinho, ou se derem oxigênio de menos esse animal, enfim, de qualquer, vocês alterarem a como é que se diz?
pH sanguíneo desse animal, né, ou respiratório, ou seja, vocês podem, a qualquer hora, provocar uma acidez respiratória, ou uma alcalose respiratória, ou uma acidose metabólica, ou uma alcalose metabólica, tá? Com uso de fármacos, com uso de fluidoterapia, com uso de oxigênio terapia, enfim. Tá? Então, a gente consegue alterar isso, e é uma prática bem comum na clínica, em tratamentos. E se vocês não souberem que o mínimo disso aqui vão matar os bichos, nem sabe por quê. Tá? Então, o que acontece? Hoje, esse semestre, a gente não vai dar muita bola para isso. Mas semestre que vem, quando a gente falar em sistema respiratório, sistema renal, tá? Sistema gastrointestinal, vai falar lá em gastrointestinal nos ruminantes, falar em timpanismo nos ruminantes, quando nós falarmos em alcalose ou acidose respiratória no sistema respiratório, tá? Falar equilíbrio hídrico no sistema renal, e falarmos sobre acidose e alcalose nessas sinapses, nós vamos ver o que pode gerar nesse animalzinho e tentar tratar. Tá? Então, gente, assim, ó, principal é a gente lembrar. Alcalose, primeira coisa, o que é alcalose? Primeira coisa, que ela é um pH ideal, né? pH ideal que a gente possui, normalmente a gente está em neutralidade. O nosso pH sanguíneo fica em torno de 6,8, mais ou menos por aí. Chama-se pH neutro, né? Ou pH 7. Acima disso, para cima, 8, 9, 10, 11, 12, assim, sucessivamente, é um pH alcalino. Para baixo, né, 6, 5, 4, e assim vai, 3, 2, 1, a gente chama de um pH ácido. Tá? A alcalose, então, seria uma situação em que nós estamos com um pH elevado, e a acidose é uma situação em que a gente está com pH diminuído. Tá? O 7 é padronizado, se diz que pH 7 é pH neutro. Né? Mas próximo a isso também se considera como um pH neutro. Né? Então, um 6,8, 6,9, um 7,1 são considerados aí um pH próximo à neutralidade, e é mais ou menos o que a gente tem no nosso organismo, com pequenas variações. Tá? De maneira geral, para a gente gravar isso, eu gosto de dizer para vocês que o jeito mais fácil de gravar o que uma coisa causa e o que a outra causa, tá? É se nós pensarmos em fármacos. O que eu vou dizer aqui não é 100% correto. Serve apenas para que vocês tenham Foi uma maneira, melhor dizendo, a maneira que eu, quando estava na graduação, gravei. Né? O professor me disse isso, eu nunca mais esqueci. E eu acho uma maneira interessante de gravar. Tá? Como é que ele me disse naquela ocasião? Na época, hoje já tem outros tipos, né? Mas a maioria dos nossos anestésicos, a maioria das drogas que provocam sedação, provocam anestesia, essas drogas quando eu digo é fármacos, né? Fármacos anestésicos, fármacos sedativos, barbitúricos, enfim, eles são ácidos. Tá? Então, ácido tiopental, ácido barbitúrico, ácidos, enfim. A maioria dos anestésicos é ácido. Então, se a gente lembrar disso, que anestésico é ácido, mas não existe anestésico alcalino. Existe, eu estou falando isso apenas para que vocês tenham um padrão, né, como é que se diz, um referencial para armazenar na cabeça. Tá? Então, se o animal está em acidose, ou se nós entrarmos em uma acidose, as nossas sinapses vão ficar diminuídas. Porque a acidose tende a levar, conduzir esse animal, melhor dizendo, né, a uma diminuição da atividade sináptica. Então, com o tempo, pode levar à sedação, pode levar até o estado de coma, né, e pode morrer por diminuição do metabolismo.
de metabolismo respiratório, metabolismo cardiovascular, tá? Então, a acidose sobre sinapses tem um efeito de diminuir a atividade sináptica. Bom, se a acidose diminui, só serve para alcalose é outra coisa, né? Subir. Ou uma faz uma coisa, outra faz outra. Nós temos duas chances, elevar ou diminuir o pH. Se a acidose diminui o pH, a alcalose, né? Se a acidose diminui a sinapse, a alcalose estimula a sinapse. A alcalose tem, então, um animal que está entrando em alcalose, ele fica com as suas sinapses mais ativas, ele fica com umas sinapses mais fáceis de serem desencadeadas. Tá? Um animal com alcalose pode chegar até um estado de convulsões e pode também levar ao óbito. Uma contração generalizada, um espasmo de contração, né? Uma tetania, pode acontecer isso. Então, também, tanto uma quanto outra são perigosas a nível de metabolismo, certo? Mas eu quero que vocês lembrem que a acidose, então, diminui, e para facilitar essa compreensão, eu digo sempre para vocês, vamos imaginar que todos os anestésicos são ácidos, tá? A grande maioria é, tá? A grande maioria é. Então, imaginar que todos os anestésicos são ácidos, eu nunca mais me esqueço que se eu anestesiar, eu estou acidificando esse animal, consequentemente ele vai dormir, ele vai relaxar, ele vai ficar sedado, porque as sinapses foram diminuídas, certo? Lógico, então a alcalose tem efeito contrário, ela estimula, podendo levar a convulsões. Temperatura sobre sinapse. Bom, também temos duas coisas, ou pode esfriar ou pode esquentar, né? Nós estamos com um clima meio maluco, ultimamente, nos últimos anos. Esse ano vai fazer mais uma seca. Agora, pelo menos aqui na região de Santa Maria, tem feito umas noites mais fresquinhas, um dia mais quente, mas não chegamos no verãozão ainda, né? Mas quando chegava, Santa Maria, quem conhece, sabe que é 45 graus na sombra. E aí o que acontece no aumento da temperatura e diminuição da temperatura? Também é fácil de lembrar, né? E o jeito que eu uso, que eu faço para mim não esquecer, certo? Para que eu não esqueça isso aqui, é que no verão, normalmente, né? Desculpe, eu ia falar uma coisa que eu falei. O jeito que é mais fácil de esquecer, né? De sinapse, pensa no urso polar, né? O urso polar, ele no inverno, ele dorme eternamente. Ele dorme, ele entra no que a gente chama de hibernação, né? Então, em temperaturas frias, em temperatura mais frio, as sinapses são diminuídas. Diminui o metabolismo animal e em temperaturas elevadas as sinapses são aumentadas. Tá? Então, no frio, a gente diminui as nossas sinapses, inibe a sinapse, né? E o calor estimula a sinapse. Tá? Só pensar naqueles animais que fazem hibernação, a gente não esquece mais. Certo? Isso vai ser importante, principalmente isso aqui que tem vermelho, gente. Tá? Vocês vão falar, a gente vai falar muito em fisiologia, vocês vão falar muito em clínica. Sinais que vem alcalose respiratória, metabólica, enfim, timpanismo, tetania, vão falar de laminite, tá? Bueno, então o que é a sinapse? Aquela fenda, aquele local onde é liberado um neurotransmissor. Tá? Onde é que é liberado ali um neurotransmissor. E aqui está representando, então, o pé terminal do neurônio motor e uma membrana pós-sináptica aqui, que deve ser soma do neurônio. Então, aqui então, é o outro neurônio, né? Tá? O outro neurônio, então, uma sinapse entre vias nervosas, né? Aqui estão os terminais. Aqui, então, fica a membrana pré-sináptica e aqui a pós-sináptica. E a sinapse é aquela fenda, aquele espaço que ali diz, ó, de 200 a 300 angstroms. Né? E vai ser juntinho. Na verdade, não está encostado. A gente sabe microscopicamente isso. E
No pé terminal do neurônio motor sempre tem vesículas produzidas por esse mesmo neurônio, tá? Que possuem, então, alguns tipos de neurotransmissores, né? Quando esses neurotransmissores são liberados na fenda, eles podem deprimir ou estimular a próxima paredezinha aqui, que é o próximo neurônio, ou também chama de membrana pós-sináptica. Então, o que diz o neurotransmissor? Essa substância que dentro das vesículas. São substâncias encontradas em vesículas, está aqui, bem pertinho da sinapse, né? Próxima sinapse, de natureza química variada, que ao serem liberados pela fibra pré-sináptica, na fenda sináptica, estimulam e inibem a pós. Foi o que eu acabei de falar. Neurotransmissores. Aqui eu vou dar um básico do básico para vocês. Lá na bioquímica ou na química, não lembro se vocês têm química, acho que não, né? Tem sim. Não tem química, tem... Vocês têm bioquímica. Bioquímica não. Lá na bioquímica, eles podem avançar um pouquinho mais nisso. Nós temos, então, classe 1, 2, 3, 4, certo? Apertei errado, classe 1, 2, 3, 4 de neurotransmissores. A classe 1 são aqueles neurotransmissores, né, compostos por acetilcolina. São neurônios, então, que se chama de neurônios colinérgicos, que têm acetilcolina. A classe 2, noradrenalina, adrenalina, dopamina e serotonina. Tá? São todos esses neurotransmissores que normalmente estimulam, excitam, tá? Noradrenalina, acetilcolina. A acetilcolina também é estimulatória no neurônio motor da fibra muscular, né? Mas deixa pra lá. Então, a classe 1, noradrenalina, a adrenalina, a dopa e a serotonina. Aqui eu botei como é que é formada a adrenalina, né, para vocês notarem que noradrenalina, que começa com N, é diferente de adrenalina, que começa com A. Né? Por quê? Porque a adrenalina um dia foi noradrenalina. Porque isso aqui é formado do metabolismo da tirosina, que se transforma em dopamina. A dopamina é reduzida a noradrenalina, e a noradrenalina é quebrada, sofre uma metilação, né? E é transformada em adrenalina, tá? Então, uma já foi a outra. Essa aqui é filha dessa aqui. A adrenalina, não é feio dizer isso, mas a adrenalina é filha da nor, né? Mais ou menos por aí. A adrenalina já foi um dia noradrenalina, tá? Classe 4, aminoácidos, GABA, glicina, glutamato. Classe 3, desculpa. Classe 4, peptídeos, né? Principalmente peptídeos hipotalâmicos e os peptídeos de ação intestinal, que a gente vai ver bastante semestre que vem, quando a gente falar em trato digestório. Tá? Tem alguns peptídeos no cérebro também, certo? Então, o que a gente vai falar muito aqui na fisiologia são esses 3 primeiros da classe 1 e 2. Né? GABA, a gente vai falar um pouquinho também. Isso aqui está mais aqui para vocês perceberem, né, que existem muitos tipos, tá? Então, diz ali de natureza química variada, existem muitos tipos de neurotransmissores. Aqui não estão nem metade. Sabendo disso, gente, eu vou passar à frente e nós vamos falar agora um outro assunto que eu preciso para continuar depois falando de neurotransmissores. Tá? Vamos embaralhar as coisas, mas daqui a pouco já elucida tudo. Vamos falar um pouquinho do sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? Então, nós estávamos até agora falando de célula nervosa, que é o neurônio, certo? A célula nervosa, o tecido nervoso, que é o neurônio. O sistema nervoso é diferente. O sistema nervoso é um conjunto de fibras nervosas, um conjunto de células nervosas, um conjunto de estruturas nervosas. Tá? Então, ele é constituído por nervos. Esses nervos podem ser cranianos e espinhais, com gânglios associados e terminações nervosas. Tá? O que são nervos? Nervos são... vocês não estão tendo anatomia prática, né? Não tiveram ainda.
creio eu que vocês vão lá botar a mão nos cadáveres lá, nos animaizinhos, creio que não tem aula prática, né? Presencial, só com um slidezinho. Quando vocês forem lá e forem pegar aquelas peças que estão lá, os cachorrinhos, os bichinhos que estão dentro do formol, obrigado, Liv. Os cachorrinhos estão no formol lá, e vocês vão procurar os nervos, vocês vão ver que entre os músculos tem uns fios de fiozinho branquinho, assim, parece um fio dental, né? Aquilo ali é um nervo. Normalmente vai estar tudo arrebentado, porque às vezes tem uns alunos que fazem por gosto rebento só para sacanear os outros que vêm depois não enxergar. Infelizmente o ser humano é meio assim. Mas vocês vão ver que entre as fibras tem uns fiozinhos muito parecido com o fio dental, até na sua espessura, né, entre os músculos. Aquilo é um nervo. O nervo, gente, é uma quantidade enorme de neurônios. Se uma célula nervosa é microscópica e juntando todas elas você consegue ver o nervo macroscopicamente, ali tem centenas, milhares de fibras nervosas, de células nervosas, ou seja, centenas de neurônios. Tá? Então, aquele é um nervozinho. Quando vocês passarem o dedo nesse nervo e acompanhar ele lá na aula prática de anatomia, vocês vão sentir daqui a pouco um carocinho. Tá? Aquele carocinho parece uma cabecinha de alfinete. Aquele carocinho é um gânglio. Não só naqueles nervos vai ter gânglio. Nós temos gânglios dentro do sistema nervoso central também que a gente não consegue palpar. Consegue visualizar, mas não palpar. Um gânglio. O que é um gânglio? Gânglio é um acúmulo de corpos neuronais. É muito corpo neuronal. Tá? O nervo, né, na sua maioria, tem neurônios e aqui então são acúmulos de axônios, um monte de axônio que você juntou, formou uma fibra, né, que vai conduzir informação. E os gânglios são acúmulos dos corpos dos neurônios, certo? Então, sabendo que o cérebro do neurônio, né, que é o local de organização desse neurônio, que tem as organelas, tem o núcleo, é o corpo, então um acúmulo de corpos neuronais é um pequeno centro nervoso. Ali vai existir muita comunicação entre neurônios, certo? Então, às vezes, uma informação trazida por um neurônio, ao chegar ali, é dissipada para muitos outros, tá? Então, esse sistema nervoso periférico, como está na periferia, é constituído então por nervos cranianos e espinhais, tá? Quem são os nervos cranianos? Os que saem do crânio e chegam na periferia. E os espinhais, os que saem da espinha, da medula espinhal, e vão inervar a periferia. Quem é a periferia? O que não está dentro do sistema nervoso, como a gente falou agora há pouco. Né? Aqui eu disse para vocês. Pode ser periféricas ou centrais, certo? Que não está dentro do sistema nervoso central é periférico. Então, por exemplo, um nervo que sai lá do tronco cerebral de vocês, tá? Lá da medula, do cérebro, né? Depois a gente vai detalhar melhor isso aí, e chega ao coração, ele é um nervo que saiu do crânio, né? E chegou ao coração, chegou na periferia. Esse coração recebe nervos que saem do crânio, recebe nervos que saem da medula espinhal. Tá? Então nós temos alguns órgãos, coração, fígado, rim, baço, intestino, estômago, e aí vai, inervados tanto por um tipo de nervo, cranianos, quanto também por nervos espinhais. Tá? Vamos falar então dos nervos espinhais. É os que dizem aqui a mesma coisa, que faz conexão com a medula espinhal e são responsáveis pela inervação do tronco, membros e parte da cabeça. Tá? Então, eles saem da medula e inervam todos os órgãos que estão nessas regiões. Saem os pares da medula, então, né, são pares de cada lado. Tá? E aqui está uma comparação, talvez você já tenha visto em anatomia teórica, né? Homens, bovinos, equinos, cães. Tá? Então, no homem, a gente tem 8 cervicais, 8, né? Nervo saindo do homem, saem 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 2 coxidianos. E assim vai, bovino 7, 13, e assim vai, papapá. Precisa saber aqui, pessoal. Não, na anatomia vocês talvez ele peça para vocês. Eu não preciso que vocês saibam. Então aqui tem uma figura, né, mostrando a medula espinhal, tá? Para não poluir essa figura, tá mostrando só um lado dela saindo nervo.
Então, aqui tem um nervinho saindo, ó, saiu o nervinho, tem um gânglio que é essa bolinha e o nervo continua. Saiu o nervinho, tem um gângliozinho, o nervo continua. Saiu o nervinho, gânglio, nervo. E aí vai, ó. Saiu o nervinho, gânglio e o nervo continua. Tá? Então, aqui tem outro. Sai da medula, vai. Gânglio, nervo continua. Do outro lado, botaram só os gânglios para vocês notarem que são pares. Saem de cada lado, do lado direito e do lado esquerdo da medula. São emitidos nervos em cada espaço entre espaços espinhais ali, né? Entre cada uma das vértebras intervertebrais. Tá? Tinha faltado o termo. Então, entre cada espaço intervertebral vai ser emitido um nervo, né, dos de cada lado da medula, certo? Para não poluir, ficar um monte de desenho aqui, foi representado apenas de um lado, mas são duplos, ou seja, são pares, certo? Ó, então fala aqui dos nervos espinhais, né? São formados pela união das raízes dorsal e ventral. Tá? Então, raiz dorsal, raiz ventral. Então, nós temos aqui uma raiz dorsal, a raiz ventral. Aqui está a medula espinhal. Foi feito um corte nela, o H medular, certo? Aqui tem um ramo, ó, um nervinho saindo ou entrando, e aqui tem outro nervinho saindo ou entrando, certo? Então, são formados. Então, aqui tem um nervo. Esse aqui é o nervo espinhal. Nervo espinhal. Nervo espinhal. Nervo espinhal. Então, esse nervo espinhal é formado pela junção da raiz dorsal com a raiz ventral, tá? A raiz dorsal e a ventral, que saem pelos orifíciozinhos, aqueles que tem nos ossinhos ali, que são chamados de forames, né? Os forames intervertebrais. E logo em seguida, então, formam o ramo anterior e posterior. Tá? Como é que tá? Então, tá aqui o ramo dorsal, o ramo ventral. Aqui, gente, ó, tem uma coisa que é interessante. Deixa eu ver se está no outro slide. Aqui só. O ramo dorsal e o ramo ventral unidos formam o nervo espinhal. Tá? E aí esse nervo ele é composto por vias sensitivas e vias motoras. Esse nervo, então, ele vai ter vias que vão sentir, vão perceber o que está na periferia, vão trazer essa informação para um centro nervoso, que é a medula espinhal. Isso aqui é um centro nervoso autônomo, ele faz o que quiser, às vezes informa para o cérebro, às vezes não precisa, tá? E por isso é autônomo, ele faz se ele quer. Que nem vocês, quando se formarem, se quiserem ficar em casa dormindo, que são autônomos, fiquem em casa dormindo, são autônomos. Só não vão ganhar dinheiro, mas pode ficar. Então, aqui nós temos a medula espinhal, que é um centro nervoso, e um nervo espinhal. E, como eu estava dizendo para vocês, esse nervo espinhal é formado por uma via sensitiva, que traz essa informação, e uma via motora, que leva essa informação. Só olhando para esse nervo, eu consigo dizer para vocês, e creio que alguns de vocês também vão conseguir já perceber, nós conseguimos dizer qual das duas raízes, se a ventral ou a dorsal, leva a informação ou traz a informação. Percebam aqui, ó. Como é que a gente consegue fazer isso? Primeiro, a gente lembrar da primeira aula, que é lá de célula nervosa, de neurônio, que eu disse para vocês que a informação sempre sai do corpo em direção ao pé terminal. Então, se essa informação sai do corpo em direção ao pé terminal, a raiz ventral, ela é, ó, aqui está o corpo, então a informação vai sair daqui e ir em direção para lá. Então, ela é uma raiz com fibras nervosas que levam informação, ou seja, fibras motoras. Tá? E a raiz dorsal, que está aqui, ó, tem um pezinho terminal ali, ó, certo? Então, o corpo deve estar aqui, então está trazendo informações para a medula. Ali tinha um gângliozinho, tá? Então, quer dizer, a raiz dorsal é sensitiva e a raiz ventral é motora. Então, a informação vai entrar na medula espinhal dos animais, vai chegar na medula espinhal dos animais, essas informações sensitivas, tato,
dor, pressão, frio, calor, né? Tudo isso, pressão, já te falei, tudo isso vai entrar dentro da medula espinhal para ser processada pela raiz dorsal e vai sair pela raiz ventral. Então sai uma ordem, tá quente aí, sai daí. Tá sentindo dor, te afasta, né? Botou a pata em cima de um prego, tira a pata de cima do prego. Então aqui vai a ordem motora, aqui o corpo entra. Então, nervos espinhais são formados pela união de uma raiz dorsal sensitiva e uma raiz ventral motora. Sempre a informação vai entrar na medula espinhal por trás, se for um bípede, né? Por trás e sair pela frente. Agora, se for um quadrúpede, entra por cima e sai por baixo, certo? Porque ela é raiz dorsal e raiz ventral. Tá? E os nervos cranianos? Então, esse aqui que eu falei para vocês eram os espinhais, que são aqueles pares que são emitidos pelos forames intervertebrais. Ih, travou a língua. E agora os nervos cranianos. Tá? Os nervos cranianos são aqueles que fazem conexão com o encéfalo. Né? Então, sai lá da parte do encéfalo. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, né? Tá? Que é o tronco, ponte e bulbo. Então, eles vão ser emitidos a partir dali. Esses nervos também são sensoriais ou motores. Alguns são mistos, são as duas coisas. Alguns nervos são só sensoriais, alguns nervos são só motores. E servem a todos os nossos tecidos. Pele, músculo da cabeça, órgãos especiais de sentidos, músculos do tronco, do abdômen, órgãos do tronco e do abdômen não está aqui. Né? E esses nervos cranianos são 12 pares. São 12 pares. Né? Então, 12 pares. Está aqui, ó. Olfatório, ele é apenas sensitivo, né? Percepção do olfato. Tem um nervo que está lá no nariz e leva essa informação para ser processado no centro nervoso. Né? Ele é apenas sensitivo. Vocês não tem como não sentir o cheiro. Para não sentir o cheiro, ou você aperta o nariz com a mão, ou você sai de perto do lugar, né? Não tem, tá fedendo, sai correndo. Mas a informação já foi captada. O óptico, tá? O óptico é só sensitivo, percepção visual. Mas eu tenho como fazer para não enxergar, eu fecho os olhos. Mas daí o óculo motor. Tá? Então, cada um desses nervos que tem uma função, o olfatório, o óptico, o óculo motor, ou também chamado motor ocular comum, o patético ou troclear, o trigêmeo, abducente, facial, né? Auditivo, glossofaríngeo, o vago, acessório, hipoglosso. Cada um deles tem uma função que está aqui. Eu não vou estar lendo todas as funções para vocês. É mais importante para vocês lá na anatomia do que aqui. Alguns são só sensitivos, alguns são só motores e alguns são mistos. Tá? E eu deixei em amarelo o 10º par craniano, que é o mais nós vamos falar em toda a fisiologia, que é o nervo vago. O nervo vago, ou pneumogástrico, é o 10º par craniano. Ele é o único desses 12 pares, que sai da região da cabeça e pescoço. Ele atravessa essa região e chega no tórax, abdômen, né, ventre, chega toda essa região. E vai inervar ali a orelha, faringe, laringe, tórax, vísceras torácicas e abdominais. Aí ventrais também. Tá? Então esse aqui é de maior importância na nossa fisiologia. E os outros? São importantes. Quando a gente vai falar de alguma coisa sobre olfato, a gente fala sobre isso, mastigação, a gente vai falar do facial, né? O glossofaríngeo, quando nós falamos do movimento da língua, da gustação, tá? Mas eles são mais específicos da região cabeça e pescoço. Aqui estão eles, né? Os mesmos 12 que estavam na tabela, estão aqui numa outra figura mostrando para vocês. Em azul, ó, uma fibra azul está mostrando que é sensitivo. Então, óptico, ó, percebe e manda informação. Tá? Olfatório, percebe e manda informação. Cadê o motor? Aqui, ó, troclear. Né? Ele provoca movimento dos olhos,
também percepção de tato, de pressão no olho. Tá? E assim vai. Alguns são mistos, que tem vermelhinho levando motores, levando informação motora, né? E aqui captando informação sensitiva. Então, os azulzinhos são sensitivos, os vermelhinhos são motores. Tá? E os que tem os dois são mistos, lógico. E aqui está o vago, 10º par craniano. Ele inerva, além de algumas ramificações na própria cabeça, que não está aparecendo aqui, né? A sua maior atividade, né, é sobre os órgãos do tórax, abdômen e baixo ventre. Tá? Então, aí eles. Aqui, gente, existe duas frasezinhas, eu aprendi isso na anatomia, né, mas eu deixo aqui para que uma vez me falaram, uns 3 anos atrás, que o professor da anatomia não estava mais dando essas frasezinhas para vocês decorarem os nervos. Tá? Então, tinha, no meu tempo lá, o professor dava uma frasezinha que era: olha, o malvado, para tanto mal fazer, a gente precisa ser hipócrita, né? Que era: olha, o malvado, para tanto mal fazer, a gente a gente precisa ser, que é espinhal, né, com S, hipócrita. Tá? Então, às vezes é mais difícil saber o que é o ser. A gente vai espalhar a hipocrisia. Não, o meu tempo era ser, né? Que é espinhal sem o E. Tá? Espalhar a hipocrisia. Tá? Então, tinha essa frasezinha, tem outra frasezinha aqui. Tá? Isso aqui é só para deixar para decoração para vocês aqui, se vocês quiserem decorar para anatomia. Eu não vou perguntar para vocês o nome de todos os pares. A gente vai se ater ao vago e saber, não o nome dele, mas a função, o que ele faz. Tá? Fisiologia é função dos órgãos. Então, aqui uma outra imagem mostrando de onde é que eles saem, né? Então, todos aqui o quiasma óptico, tá? Aqui a pirâmide, né? Até tá o tronco e o bulbo, ponte, certo? Então, vai sair todos os nervos de cada localzinho, cerebelo daqui embaixo, enfim. E aí, agora que a gente falou dos nervos espinhais e dos nervos faltou cranianos, né? A gente falou dos espinhais cranianos, a gente pode falar do sistema nervoso autônomo. Assim, eu tinha falado para vocês da espinha, que é a raiz ventral e a raiz dorsal formam um nervo espinhal, elas trazem informação para a medula espinhal e a própria medula espinhal emite uma ordem. E eu disse para vocês que essa medula espinhal ela é autônoma, né? Justamente. Ela responde sem ninguém, né? Sem influência de ninguém. E a gente consegue comprovar isso por aquele reflexo da patela. A patela é no joelho, né, gente? Bate com o martelinho embaixo do joelho, ali na patela, o médico bate ali, vocês conseguem mexer involuntariamente o pé, tá? Dá um chutezinho para frente. Isso é um reflexo espinhal. É um reflexo espinhal. Vocês bateram com o martelo, a informação sensorial vem até a medula espinhal, e a medula espinhal não dá ordem, dá um chutar o pé. Tá? Então ele é autônomo, ele faz sozinho. E o sistema nervoso autônomo, né, é aquele que vai sozinho coordenar as funções vitais dos nossos animais e nossa. Então, vamos dizer assim, é o componente eferente do sistema nervoso visceral. Ele é eferente, certo? O sistema nervoso autônomo é eferente, é aquele que vai coordenar. Tá? Ele faz as ações efetoras, ações motoras, ou seja, aumentar a frequência cardíaca, diminuir a frequência cardíaca, aumentar a secreção de algum hormônio, diminuir a secreção de algum hormônio, aumentar a motilidade intestinal, diminuir a motilidade intestinal, aumentar a absorção do trato digestório, diminuir, e assim vai. Tá? Então ele provoca ações, ele provoca ações, como é que se diz? Motoras, né? Certo? Mas como é que ele vai fazer isso se ele não se sentir, né? Então, quer dizer, ele é componente efetor, tá, do sistema visceral, tá, e ele funciona através da sensibilidade, né, dos neurônios
sensitivos. Vamos ler o que está escrito aqui. É o componente eferente do sistema nervoso visceral, ou seja, é o sistema motor periférico, que dá a ordem para o sistema periférico, designado ao suprimento dos nervos, dos músculos, músculo cardíaco, lisos e glândulas, estando sujeito ao controle, reflexo e cerebral. Controle reflexo e espinha, né? E o cérebro, tá? Ou seja, é o sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo regula funções subconscientes, como pressão arterial, frequência cardíaca, motilidade intestinal, diâmetro da pupila, tá? São ações que a gente não consegue controlar voluntariamente. Por isso que a gente diz que é o sistema vegetativo, né? Vocês dizem que a pessoa às vezes está no hospital vegetando porque ela não tem controle de nada. Então, a gente diz que esse sistema é um sistema vegetativo. Ele controla as funções subconscientes. Vocês agora estão com alguma secreção de hormônio, nesse momento estão com alguma motilidade gastrointestinal, vocês não estão controlando isso. O coração de vocês está batendo, vocês não estão controlando isso. Tá? É autônomo. Pode ser dividido em dois, no simpático e no parasimpático, com base na origem anatômica de seus neurônios pré-ganglionares e os neurotransmissores que são liberados no órgão-alvo. Tá? Então, isso aqui, ó, sistema nervoso autônomo, né, é neurovegetativo, foi o que eu falei agora. Então, sistema vegetativo. Ele funciona a nível subcortical, ou, né, como dizia ali, subconsciente. Tá? Porque o córtex é a nossa consciência, né, o cérebro. Então, subcortical, abaixo disso, é inconsciente. Então, diz assim, ó, ele opera por reflexos viscerais. Como assim, professor? Ele é um sistema motor, um sistema efetor, mas ele vai atuar com reflexos. Ele vai responder uma informação. Por exemplo, chegou um conteúdo no trato digestório. Esse conteúdo vai ser percebido lá de alguma maneira, que a gente vai ver semestre que vem, vai ver se esse conteúdo é nutritivo. É nutritivo? Essa informação que o conteúdo é nutritivo chega à medula espinhal, ou ao sistema nervoso central como um todo. Tá? Vai chegar ao sistema nervoso central e esses nervos motores, ou seja, o sistema nervoso autônomo, seja ele formado pelos pares cranianos ou por pares espinhais, né, aqueles que são emitidos ali em cada foramezinho, eles vão controlar a resposta àquele conteúdo nutritivo, ou seja, vão fazer com que o trato digestório absorva mais, que o trato digestório faça mais movimentos de quebra daquele conteúdo, né? Enfim, vai fazer diversas ações, secretar alguns sucos digestivos, né? Diversas ações no sentido de aproveitar aquilo que está lá dentro. Então, são ações motoras, são ações para uma resposta ao estímulo que foi percebido. Tá? Então, assim, sinais sensitivos de parte do corpo enviam impulso ao centro medular, foi o que eu falei, tronco encefálico, hipotálamo, e transmite respostas reflexas às vísceras, controlando sua atividade. O sistema nervoso autônomo atua no músculo liso, cardíaco e glândulas. Já falou isso. E o sistema nervoso autônomo, já tinha falado ali, é dividido em simpático e parasimpático, mas não estava ali o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico a gente vai falar só semestre que vem, e faz de conta que eu nem mostrei para vocês. Semestre que vem eu vou dizer para vocês, lembra que eu falei para vocês que tinha um lá? Pois bem, então hoje eu vou mostrar para vocês. O sistema nervoso entérico, ele é um componente do sistema nervoso autônomo e ele está no nosso trato digestivo. Tá? Por todo o trato digestivo, todo, a gente vai ter centenas, milhares, melhor dizendo, vias nervosas controlando motilidade, secreção, absorção, a digestão. Tudo isso vai ser controlado por um sistema entérico autônomo próprio dele mesmo. Esse semestre a gente não fala dele e vamos nos ater aos dois carinha aqui de cima, o simpático e o parasimpático. Esses outros dois também são componentes do sistema nervoso autônomo e, como o próprio nome diz, eles são autônomos, eles trabalham sozinhos. Vamos então se ater aos dois. Aqui dizia que eles, em algum lugar aqui dizia, aqui,
não gosto das coisinhas que ficam entrando, esqueço de tirar. Né? Que eles são divididos, não é? Aqui que dizia. Em algum lugar aqui, eu já não sei mais. São divididos de acordo com a sua estrutura anatômica, né? Como é que a gente divide isso? Ó, o sistema nervoso central, tá? Ou também chamado sistema nervoso somático, ou seja, do sistema nervoso central, aquelas vias somáticas, ou seja, voluntárias, aquilo que a gente vai controlar o músculo, precisam controlar o movimento das mãos, dos pés, dos braços. Esse sistema nervoso, ele é formado por, nós já tínhamos falado isso, eu acho, uma via nervosa apenas. É um nervo contendo centenas de axônios, certo? Mas esse axônio é o comprimento e a distância total do estímulo, ou seja, lá do cérebro, lá do córtex, e vai ter a mão de vocês para mexer o dedo. Isso é um neurônio único. Tá? É um axônio desse comprimento. Se o braço de vocês tem 1 metro, do braço até o córtex tem mais de 30 centímetros, 40, então tem 1,40 m esse neurônio. No sistema nervoso central, tá? Naquelas ações voluntárias, é um neurônio apenas. Mas nós estamos falando do sistema nervoso autônomo, o involuntário. No involuntário, sempre nós vamos ter um gânglio. E se vocês estão lembrados, eu falei para vocês que o gânglio é um acúmulo de corpos neuronais. Então, sai do sistema nervoso central, ou aqueles pares cranianos, ou os pares paravertebrais, né, que saem do lado das vértebras, uma fibra nervosa, um neurôniozinho, vai ter um gânglio, e depois um outro neurôniozinho até o local alvo, seja um músculo, seja um tecido qualquer, seja o coração, seja uma glândula, tá? Então, para fazer essa ordem que vem vindo do sistema nervoso central, tá? Numa via autônoma sempre vai ter um gânglio. Tá? Se eu tenho um gânglio e tem duas vias nervosas, dois neurônios, a gente vai dizer que tem um neurônio pré-ganglionar, que é antes do gânglio, e um neurônio pós-ganglionar, que é depois do gânglio. Tá? Então, o voluntário é só um neurônio e o involuntário são 2 neurônios, no mínimo. Pode ser que aqui saia outro para lá, porque o gânglio é um acúmulo de corpos neuronais. Pode ser que aqui tenha um corpo para cá, tem um para lá, tem um para lá. Tá? Mas sempre vai existir uma via pré-ganglionar e uma via pós-ganglionar. E, lógico, o gânglio. Certo? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Ainda falando sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, né, aqui eu botei uma gangorrazinha para mostrar para vocês que eles têm equilíbrio e eles são antagônicos, ou seja, quando um está funcionando, o outro não está. Né? Então, se eu estimular o parasimpático, eu estou deprimindo o simpático. Se eu estimular o simpático, eu estou deprimindo o parasimpático e assim por diante. O sistema parasimpático é aquele que prepara para repouso, prepara para digestão. Então, ele estimula o nosso organismo a fazer ações como dormir, ações como fazer a digestão. Por isso que quando, depois do almoço, dá aquele soninho, né? E quando vocês têm aula de tarde, e o professor começa a falar devagarinho, assim, e já está um tempo meio, e já está cansativo, você começa a dar sono, porque vocês estão fazendo digestão, e o parasimpático está preparando o organismo de vocês para cestear. A céstia, né? Dormir depois do almoço, não dormir de pijama, né, gente? Mas aquela cesteadinha ali de 40, 20, 30 minutos, ela é bem interessante, tá? Do ponto de vista fisiológico, ela é bem interessante mesmo. Ela auxilia muito o nosso organismo. Tá? Ela é necessária, sim. Mas não precisa dormir 3 horas, né? Tá? Então, o parasimpático prepara repouso e digestão. Já o simpático é aquele que a gente chama de resposta de luta e fuga. Até botaram uma cobrinha aqui porque o bicho, o cara tá ou vai fugir da cobra ou vai tentar lutar com a cobra, né? Então, é resposta, luta e fuga. Tá? Então, o que acontece? Ele aumenta o metabolismo daqueles órgãos necessários para lutar e fugir. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, cuidar de melhorar a cuidade visual e auditiva, tudo aquilo que vocês necessitam para poder fugir
né, de um animal ou lutar contra esse animal. Então, o sistema luta-fuga e o de repouso, certo? Quando um está elevado, por exemplo, simpático, o outro vai estar deprimido. Aí, quando o parasimpático está para cima, o simpático está para baixo. Não é como se fosse uma gangorrinha. Eles são antagônicos, certo? Quando um está fazendo uma coisa, o outro não está fazendo nada. Aí, o sistema nervoso autônomo tem controle e manutenção do ambiente interno estável. Então, a função disso aqui, ó, de fazer isso aqui, é a homeostasia, ou seja, manter o meio interno estável. Tá? Homeostase, certo? Tá? Como eu disse para vocês, então, o controle antagonista. O sistema nervoso autônomo é formado pelo simpático mais o parasimpático. Tem um entérico, a gente não vai falar mais dele, né? O simpático e o parasimpático. Tá? Os dois juntos trabalham como antagonistas. Oh, meu Deus, o que houve aqui? Tem um tilt. Deixa eu ver uma coisa. Parou a gravação. Não parou a gravação. Deu um erro aqui. Deixa eu ver. Até o computador já está cansado de mim. Ah, bom. Até o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eles trabalham no controle antagonista. Um estimula e o outro inibe. Já sabe que quem estimula, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, né, vai ser o simpático. Já o parasimpático vai fazer o contrário. Diminui a pressão cardíaca, diminui a frequência de batimentos. Tá? Então, tem o sistema excitatório mais inibitório. Esse tipo de sistema aqui, já que eu falei do cardíaco, do coração, tá, esse tipo de controle antagonista ocorre na maioria dos órgãos internos. Rim, intestino, estômago, coração, sistema respiratório, a maioria deles sempre vai ser assim. O simpático faz uma coisa e o parasimpático outra, ou seja, um excita e outro inibe. Tá? Mas em alguns locais, a gente vai ter um controle único. Em alguns locais, não precisa ter os dois trabalhando. Um só serve. Por exemplo, a glândula sudorípara, a gente tem duas coisas que pode acontecer. A gente pode suar ou não suar, né? Ou tu sua ou tu não sua. A glândula sudorípara, para fazer outra coisa, ela teria que absorver água. Ela elimina a água no sudorese ou não sua. É isso. Então, se tivesse que botar mais uma coisa para ela fazer, seria absorver a água do meio. Não faz isso. Então, eu não preciso para ela, por exemplo, controle dos dois, simpático e parasimpático. Para economizar, o Papai do Céu fez a gente para economizar o máximo. Né? Então, para economizar e otimizar nosso funcionamento, eu não preciso que aqui tenha dois controles. Apenas o simpático funciona. Se o simpático, aquele que prepara para luta e fuga, e quando vocês fugirem, né, vão suar, refrescar o corpo de vocês, e quando você sentir aquele calafrio, uma descarga de adrenalina, vocês têm sudorese também. Né? Então, o simpático, ele vai controlar a glândula sudorípara. Se o simpático está atuando mais, sua mais. Se o simpático não está atuando, não sua. Simples. Né? Alguns vasos sanguíneos, alguns, não todos, também têm apenas controle simpático. Ou seja, se o simpático atuar sobre ele, ele contrai. Se não está atuando, ele fica relaxado. Tá? Então, apenas o controle tônico aumenta ou diminui. E as glândulas lacrimais? Só controle parasimpático. Da mesma forma, ou vocês perdem líquido pela glândula lacrimal, ou não perdem. Né? A glândula lacrimal não tem a capacidade de captar líquido do meio. Né? Então, apenas um controle serve. Ou chora ou não chora. Ah, mas chora mais ou chora menos. Não. Ou está chorando, ou não está chorando. Né? Se o parasimpático atuar de uma maneira que venha a afetar as glândulas lacrimais, vai lacrimejar. Se não estiver atuando, não vai lacrimejar. Então, em algumas regiões, e não está aqui, por exemplo, músculo piloeretor. O músculo piloeretor é aquele dos braços, né, quando vocês se arrepiam, que os braços ficam tudo com o pelinho levantado. Que o gato, quando vai brigar, eriça os pelos. Os músculos piloeretores também são controlados somente pelo sistema nervoso simpático.
porque o pelinho ou se eriça ou fica parado como na boa dele ali, né? Então, na maioria dos sistemas dos nossos órgãos, existe um controle antagonista. Um faz uma coisa e o outro desfaz o que ele fez e diminui. Um aumenta a frequência cardíaca, o outro diminui a frequência cardíaca. Um aumenta a frequência respiratória, o outro diminui a frequência respiratória. Um aumenta, e aí vai. Né? Agora, glândula sudorípara, vaso sanguíneo, músculo diretor, apenas controle simpático. O simpático atua, esses órgãos vão trabalhar. Não atuando, não trabalha. E glândulas lacrimais, apenas o controle parasimpático. Tá? Deixa eu ver o que nós temos mais adiante. Tá. Vou dar esse slide e vou liberar vocês. Hoje tá meio cansativo, eu já estou ficando cansado de falar, vocês devem estar tonto da minha voz já. Eu me conheço. Já faz faz 1 hora que a gente está, já está passando da hora. Tá? Para não ficar cansativo, porque isso aqui é muita coisinha decorebinha, não tem muita ação hoje, né? Então, vamos falar sobre esses slides ainda. Tá? Então, diz assim, ó, a resposta do tecido-alvo pode depender, além do tipo de inervação, do tipo de receptor de membrana. Tá? O que significa isso? Eu falei para vocês lá do neurotransmissor, eu disse para vocês que eu precisava então falar um pouquinho sobre autônomo para voltar aos neurotransmissores, né? A gente estava conversando lá, classe 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 e 4, desculpa, da acetilcolina, que é 1, noradrenalina, adrenalina, dopa, e serotonina, que é a 2, essência de GABA, e peptídeos é a 4, né? Mas não só daquilo. Tá? Por exemplo, vou dizer para você assim, ó, ocitocina. Alguns de vocês já conhecem ocitocina. Ocitocina é um hormônio que a gente usa, principalmente quem trabalha para fora, com vaca, com ovelha, né? Ou alguém que já tenha tido a necessidade de utilização de ocitocina, né? A ocitocina, ela provoca contração uterina, certo? A ocitocina é uma droga, um hormônio endógeno, ou seja, as mulheres produzem, os homens também produzem, apesar de não ter útero, mas em menor quantidade, por um outro motivo. Tá? A ocitocina provoca outras coisas além de contração uterina. Mas fazer conta que eu não falei isso para vocês para ficar fácil o exemplo, tá? Então, digamos que a ocitocina seja um hormônio que atue apenas na contração do útero, tá? E na contração da glândula mamária. Nesses 2 pontos que ela atua. Então, o que acontece? No momento do parto, a ocitocina vai estar circulando em grande quantidade e vai provocar a contração do útero para expelir aquele bebê, aquele filhote que está nascendo ali. Tá? E também, como a ocitocina está circulando, a ocitocina não atua na produção de leite, ela atua na ejeção do leite. Tá? Então, tendo leite produzido na glândula mamária, se existir leite produzido na glândula mamária, a ocitocina circulante facilita a ejeção. Ela provoca contração daqueles lactófaros ali e provoca a ejeção do leite. Então, o filhote, o feto, o filhote chegando para mamar facilita e vai ter a ejeção do leite. Tá? Então, no momento do parto, a ocitocina vai provocar contração uterina. Por quê? Porque no útero, gradualmente, a partir do início da gestação, lentamente e gradualmente, vai começar a aparecer receptores para a ocitocina. E eu quero dizer com isso para vocês que não adianta eu pegar da ocitocina por um cachorrinho, por uma vaquinha, né, que não está nem gestando. Por quê? Não está gestando, não tem receptor para ocitocina nem no útero, tem um que outro. Se eu der uma injeção de ocitocina numa égua que não está gestante, não vai acontecer praticamente nada. Se eu der uma injeção para uma égua que está gestando, ou ela está lá com 3 meses, 2 meses de gestação, pode ser que eu induza o aborto. Tá? Se eu der uma injeção mais adiante lá,
quarto, quinto mês de gestação da égua, aí quase com certeza eu vou reduzir o aborto, ou, meu Deus, tem um negócio aqui, ou vou causar um grande transtorno uterino nesse animal. Tá? E se eu usar assim, gestação, que está com algum probleminha lá, e eu tiver que fazer o uso da ocitocina, com certeza eu vou provocar com uma contração tão forte no útero que pode expelir o feto que está ali. Né? Então, fazer o parto, a indução do parto. Então, o que acontece? Não adianta, quer dizer aqui, ó, resposta a tecido depender além do tipo de inervação, né, do receptor de membrana. O que significa? Ter o receptor de membrana, ter quantidade de receptor de membrana para dar uma resposta melhor ou pior. Então, não adianta, faz conta que eu não falei para vocês que o homem também produz, né? Mas adianta dar ocitocina para o homem? Já vou responder, porque né, não adianta, porque o homem não tem útero. Vou dar ocitocina para contração do útero. Não adianta nada, não tem receptor. Tá? Qual é a outra função da ocitocina? A ocitocina também é chamado o hormônio do materno, né? Então, aquele amor que o pai e a mãe, ao olhar para o filhote, já sente de primeira, é gerado pela ocitocina. Tá? Já que eu falei nisso, né? Muitos casos de rejeição pós-parto em animais e também no ser humano estão muito ligados, a maioria está muito ligado a baixos níveis de ocitocina no pós-parto. Tá? Então, não, às vezes a fêmea gestou lá, uma égua gestou todo o tempo, teve parto e olha para o potro e abandona. Né? Então, aquele amor pós-parto, aquele cuidado pós-parto está muito ligado à ocitocina. Por isso ele também é chamado hormônio do amor. Tá? Não é o hormônio da paixão, é o hormônio do amor. Tá? Então, por isso que o homem também, ao ver o feto, ele não vai lá e mata, né? O filhote, né? Ele cuida. Tá? Alguns têm menos, outros têm mais, tanto homens quanto mulheres. Né? Mas eu quero dizer a vocês que não adianta só para sinapses e para a ação dos órgãos-alvo, não adianta só ter o neurotransmissor circulante ou ter o hormônio circulante. Nós precisamos ter receptores para esses hormônios circulantes. Então, se eu não tenho receptor, não adianta dar o hormônio, não adianta dar droga. E se eu tenho poucos receptores, a resposta vai ser pouca, pequena. Se for muitos receptores, a resposta vai ser grande. Tá? Mas aqui não está falando só disso, eu aproveitei para dar um parênteses. Tá? Então, depende muito do receptor de membrana. E aí diz assim, a maioria dos vasos sanguíneos e minoria dos vasos sanguíneos. Tá? Receptor adrenérgicos diferentes. Tá? A maioria tem receptores alfa e a minoria tem beta 2. Certo? Vou dizer para vocês aqui, ó, nem todos, a maioria faz isso. Tá? A maioria dos vasos sanguíneos tem receptor alfa. Que quando tem um hormônio, né, semelhante à adrenalina, né, serotonina, dopamina, noradrenalina e adrenalina, um adrenérgico circulante, esse vai provocar contração nesses vasos, porém vai provocar relaxamento nesses tipos de vasos. Quando chegar nesse sistema vascular, a gente fala sobre quem são eles, tá? Se são veias, se são artérias, o que é. Tá? Mas é só para vocês saberem que, dependendo do hormônio, ele atua diferente em alguns tipos de receptor. Em farmacologia, a professora lá vai explicar para vocês, vai dar para vocês os receptores e o local dos receptores. Ela vai dizer, o receptor beta 1 está no coração, beta 2, sistema respiratório, papapá. E vocês vão ter que saber, porque senão você não está dando droga que não atua no coração achando que vai atuar no coração, ela atua no rim, porque no coração não tem aquele receptor que essa droga atua. Por isso que existem drogas específicas para dor de cabeça, uma droga para dor no abdômen, uma droga para dor no... né? Então, tem um medicamento para dor, o Buscopan. Usa o Buscopan para dor de cabeça? Não adianta. Pode até diminuir um pouquinho, mas não adianta. É para cólicas abdominais. Né?
Dorflex, dor muscular, assim vai. Aquela Neosaldina se usa muito mais para enxaquecas, né? Dores de cabeça. Por quê? Porque aquela droga vai atuar em algum tipo de receptor específico e em alguma região específica. Tá? É isso que eu quero dizer com vocês. Por isso que a gente tem órgãos-alvo para determinado tipo de receptor-alvo. Tá? Isso que a gente vai falar mais adiante, um pouquinho mais. Tá? E eu vou deixar para cá, para a próxima aula. Tá, gente? Já está cansativo, está longo já. Né? A aula presencial a gente conseguia ficar umas 2 horas conversando, contando piada, mas aqui por computador começa a cansar e vocês ficam cansados e o rendimento de vocês baixa muito. Tá? Então, para evitar isso, a gente para por aqui. Nós paramos no slide 25, 153. E aí, na segunda-feira, 10h30 da manhã, né, eu vou convidar vocês, as duas turmas juntas, para nós fazermos a continuação desta aula. Nós não vamos ter aula prática dessa parte, tá? E depois nós vamos ter... Depois nós vamos ter aula prática mais para frente de outros órgãos, tá? Então nós vamos fazer só aula teórica essa semana que vem. Então 10h30 da semana que vem a gente termina isso aqui e eu quero ver se a gente começa com contração muscular na próxima semana mesmo. Gente, muito obrigado para vocês pela paciência, pela participação.